mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Filhais. Hoje vamos falar de astrobiologia. Quase toda a matéria do universo é constituída por dois elementos químicos, hidrogênio e hélio, que são também os dois mais leves. O hélio é um gás nobre, é bastante inútil no que à vida diz respeito, mas o hidrogênio faz parte de todos os seres vivos. Basta pensar que a água é H2O, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Mas para além destes dois, há outros elementos nos seres vivos, como o carbono, o azoto, o cálcio, o fósforo, etc. Estes e outros elementos químicos de que a vida é feita não existem apenas na Terra, o planeta onde há uma variedade de formas de vida, entre as quais nos incluímos. Existirá vida noutros locais do universo? Onde e como a devemos procurar? A nossa convidada de hoje é a astrobióloga Zita Martins, licenciada em Química pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Doutorada em 2007 na Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Foi também investigadora bolseira na Royal Society, no Imperial College de Londres. E depois de um brilhante percurso internacional, regressou ao nosso país, sendo atualmente professora no Instituto Superior Técnico. Tem sido investigadora em várias missões espaciais, da Agência Espacial Europeia e da Agência Espacial Japonesa. É ainda consultora do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Bem-vinda, Zita. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Olá, Zita, é um prazer ter aqui no nosso podcast Mais Lento do que a Luz. Enfim, na apresentação que o David fez, fala aí que colaboras com a Missão Espacial Europeia, Japonesa, mas também com a NASA, a maior agência, a Agência Espacial Americana. E eu não perguntei ao ChatGPT, mas vi a tua página da internet e que está lá escrito que deste uma palestra no início do teu doutoramento que fez com que fosses convidada para ser cientista da NASA. É verdade? O que é que disseste nessa palestra? É verdade, eu nos primeiros 6 meses do meu doutoramento tinha que apresentar alguns resultados numa conferência internacional. Tive a sorte de ter uma apresentação oral e não apenas um póster, e depois de ter dado a minha apresentação, estavam cientistas da NASA sentados na plateia, e um deles veio ter comigo no fim e disse: olha, o que tu estás a fazer é um projeto que nós já estamos a pensar há muito, muito tempo. Estamos a gostar de ver os resultados preliminares que tu apresentaste, e o que precisamos mesmo agora é de colaborar contigo. E portanto disseram: olha, vem durante uma temporada para a NASA como cientista convidada, e portanto no ano a seguir foi o que aconteceu. Eu fui como cientista convidada para a NASA Goddard, em Washington, D.C. Estive lá 3 meses, não conseguimos fazer tudo, porque isso depois envolveu uma história. Na altura, agora posso-me rir, mas na altura obviamente não teve muita graça, porque as amostras que eu tinha estado a trabalhar, a cientista da NASA, a cientista não, a secretária da NASA perdeu umas amostras, e portanto eu, passados estes 3 meses, tive que voltar para Leiden, repetir as experiências todas num curto espaço de tempo e depois voltar mais um mês para a NASA, e finalmente aí conseguimos ter sucesso e consegui correr as minhas Sempre amostras. a NASA faz as coisas à primeira, estou a perceber. Não. Zita, a vida surgiu necessariamente a partir de coisas sem vida. Como é que uma coisa sem vida passa a ser viva? Ou perguntando de outra forma, o que é a vida?
Bem, primeiro que tudo, sim, nós enquanto comunidade científica, nós primeiro que tudo não sabemos como é que a vida surgiu, isso é uma daquelas grandes questões da ciência, ao top 25 das grandes questões da ciência que ainda não foram respondidas, e a questão da origem da vida é uma dessas questões. Pessoalmente, não sei se alguma vez vamos conseguir responder essa questão, simplesmente porque não temos uma máquina do tempo e, portanto, não conseguimos dizer exatamente como é que a vida surgiu. Nós podemos dizer sim, é quando, porque há mais ou menos, porque há um registro fóssil e, portanto, temos ali uma ideia das condições atmosféricas da Terra primitiva e, portanto, nesse sentido conseguimos viajar um bocadinho para trás no tempo. E o que a comunidade científica neste momento diz é que para a vida surgir era necessário, ponto número 1, água líquida, e depois uma série de moléculas orgânicas que iam servir como que blocos. Eu digo sempre que a unidade básica da vida é a célula, e portanto é como que uma casinha Lego, e as moléculas orgânicas seriam como as pecinhas do Lego para construir essa casinha. Portanto, nós iríamos precisar de moléculas orgânicas. Agora, a grande questão e discussão na comunidade científica é como é que surgiram e foram formadas essas moléculas orgânicas. Podem ter sido sintetizadas no fundo dos mares, em fontes hidrotermais, ou terem sido enviadas por cometas, por asteroides, por meteoritos e trazidas para a Terra. As duas versões e teorias são válidas, e, portanto, há cientistas a trabalharem nas duas áreas. Eu, neste momento, estou a trabalhar exatamente até nas duas áreas. Antes trabalhava só na análise de meteoritos, mas neste momento também tenho financiamento para analisar o fundo dos oceanos e até temos financiamento da FCT. Em relação à questão, o que é a vida? Essa é uma das questões, eu dou aulas de astrobiologia no Instituto Superior Técnico, e isso é realmente uma das questões que eu coloco aos meus alunos para provocar a discussão. A definição da NASA é que a vida é um sistema autossustentável capaz de evolução. Mas há sempre muita discussão. Há pessoas que diziam, então e a questão da reprodução? Mas depois há alunos que levantam a mão e dizem, então e as mulas? E portanto há sempre muita discussão. Eu vou agora geralmente pela definição da NASA, que é um sistema autossustentável, capaz de reprodução, e nesse sentido os vírus não entrariam na definição da vida. E novamente já sei que na comunidade científica há muita discussão sobre isso, mas este é o state of the art neste momento sobre as questões da vida e o que é a vida. Muito bem. És uma astrobióloga e os astrobiólogos procuram marcas de vida extraterrestre. Que marcas são essas que procuram? Onde é que as procuram? Neste quadro, achas que a vida que eventualmente seja encontrada estará baseada no mesmo código genético que está aqui na Terra toda a vida? Bem, o que nós procuramos primeiro que tudo, quando planeamos uma missão espacial e temos que escrever uma proposta e dizer às agências espaciais porque é que queremos gastar aquele dinheiro e quanto tempo vai demorar uma missão espacial, todas essas missões espaciais, seja de procura de vida, seja de procura de habitabilidade, ou seja, ver se um local tem as condições necessárias para a vida se desenvolver, é sempre tudo baseado em carbono. Não necessariamente no nosso código genético, mas sim baseado em carbono. Portanto, vamos ainda um bocadinho mais atrás e dizemos que toda a vida como nós a conhecemos é baseada em carbono. E, portanto, as moléculas-alvo que nós andamos à procura, e fazendo aqui um parênteses, em todas as missões espaciais há sempre uma câmara, sempre. Obviamente que se nós vimos alguma coisa a mexer, identificamos pela câmara, mas honestamente nunca é essa a maneira científica. Isto não é um filme de ficção em que andamos a ver homenzinhos verdes a correr por aí fora, seja em Marte, seja numa lua gelada. Nunca é esse o objetivo. E o que nós levamos são equipamentos que nós temos normalmente num laboratório de química e que nos permitem identificar quase como que impressões digitais da vida. Portanto, nós vemos sempre aqueles filmes na televisão dos detetives e que vêm as cenas do crime e se há algum vestígio de cabelo, de sangue, de impressões digitais. Nós, quando planeamos uma missão espacial, fazemos algo semelhante. Não andamos propriamente à procura de cabelo ou de sangue, mas andamos à procura das impressões digitais químicas, e são de certas moléculas químicas que nos permitem dizer se existiu ou se existe vida. E há várias moléculas orgânicas. Nós, por exemplo, podemos olhar para
para certos aminoácidos, não são todos, mas para certos aminoácidos, e dizer se existe vida presente ali ou se já existiu no passado, porque a composição química muda, açúcares, bases nitrogenadas, e portanto temos que saber um bocadinho de química quando planeamos essas missões espaciais. Quanto a locais, quando planeamos novamente uma missão espacial, nós temos que pensar em locais que tenham os 3 requisitos necessários para a habitabilidade, ou seja, água sob a forma líquida, uma fonte de energia que não é necessariamente a luz que vem do nosso Sol. Portanto, pense logo imediatamente nas luas geladas de Júpiter e Saturno, que a luz do Sol não é a fonte de energia, há outras fontes de energia, seja o movimento de marés, seja o decaimento de certos isótopos que vão elevar a temperatura e gerar energia. Portanto, o que interessa é ter uma fonte de energia. E o terceiro ponto em questão de habitabilidade é ter os elementos químicos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, o azoto e o enxofre. Pronto. E, portanto, há certos locais no nosso sistema solar que são candidatos, o top 3, digamos assim. O top 3 temos Marte, o nosso vizinho, o planeta vermelho. Neste momento não tem água líquida à superfície, mas no passado pensa-se que teve oceanos, e portanto há sempre grandes missões espaciais a serem planeadas para o planeta vermelho. Outras das localizações, obviamente a Lua Europa e a Lua Encélados são assim os grandes alvos, e agora está a surgir um quarto candidato, Titã, que é um bocadinho diferente. Nesse caso nós sabemos que Titã está coberto de lagos e rios de hidrocarbonetos. Portanto, em vez de ter o ciclo de água, como nós temos aqui o ciclo de água na Terra, em que chove, temos os rios, etc., Titã tem o ciclo dos hidrocarbonetos. De facto, a NASA neste momento está a planear uma missão espacial chamada de Dragonfly, e que vai pousar na superfície de Titã e vai estudar toda a química, ver se realmente há ali alguma possibilidade de ter existido vida, e portanto não faço parte dessa missão espacial, mas aguardo com grande ansiedade tentar perceber este quarto candidato a existir vida no nosso sistema solar, e portanto Vênus não, pois não? Vênus é o planeta mais Vênus próximo. não me parece, não, Vênus houve como que uma grande campanha sobre Vênus com certas moléculas orgânicas que teriam surgido ou sido detectadas na atmosfera e que podiam ser o resultado de certos micro-organismos, mas Vênus é um local muito acídico, e portanto para existir vida ali teria que ser uma vida muito estás a excepcional. o nariz a Vênus. Qual é a tua melhor aposta? Já agora é só a intuição disto o quê? Que se houver no sistema solar. Europa, dentro do sistema solar, Europa, sem sombra de dúvidas. Não é por acaso que tanto a Agência Espacial Europeia como a NASA estão a lançar, ou vão lançar, ou já lançaram 2 missões de procura de habitabilidade, ou para estudar a habitabilidade no sistema, não só da Europa, mas outras 2 ali perto. Portanto, temos a missão a JUICE e temos também a Europa Clipper. Exatamente, e também a Europa Clipper, e portanto tudo isso roda ali à volta da Lua Europa. Embora eu gosto muito de Marte. Eu gosto muito de Marte, mas atenção, acho que eu também já estive envolvida, já participei em missões. Se houver a vida passada, não é? Se houver Marte, só a vida de Marte é passada. Exatamente, isso mesmo. Só mais uma questão sobre isto de ir às luas de Júpiter, Saturno. A questão da contaminação. Quer dizer, não há o perigo de levarmos para lá, vou-lhe chamar bichinhos daqui, ou de trazer de lá, que poderia ser pior, bichinhos de lá? Sim, há um acordo internacional entre todas as nações do mundo, numa organização que se chama COSPAR, é uma instituição internacional. Portanto, há um acordo entre todos os países que se chama de proteção planetária. Nem nós podemos levar micro-organismos e moléculas daqui da Terra para esses locais, diferentes locais do nosso sistema solar, como também ao trazer amostras temos que ver de onde estamos a trazer essas amostras. Portanto, se trouxermos uma amostra, por exemplo, de um cometa, de um asteroide ou até da Lua,
não haverá grande perigo de contaminação destes locais para a Terra. Agora, se trouxermos uma amostra de Marte, ou até não, neste momento não é uma realidade, mas muito aqui, há muitas décadas, trouxemos uma amostra, por exemplo, da Lua Encélado ou Europa, todas essas amostras vão ser descontaminadas. E, portanto, quando se fala, e aqui mais perto, quando se fala vamos trazer amostras de Marte no futuro, eu fico sempre um pouco triste, digamos assim, porque por um lado é um grande desafio tecnológico e científico, mas por outro, da minha parte, e cientistas como eu não vamos conseguir ver nada nessas amostras de Marte regressadas à Terra, porque vão ser completamente esterilizadas antes de chegar à nossa parte. Se houver alguma coisa, vocês não veem, porque está tudo Não vemos nada. Matam tudo. O vosso Não, objeto exatamente. destruído, Exatamente. com receio que Exatamente. possa haver alguma contaminação. Exatamente. Portanto, sim. Falaste das amostras de meteoritos. Qual é que é o interesse dos meteoritos, dos cometas e dos asteroides para a astrobiologia? Já tem havido alguns falsos alarmes de vestígios de vida em meteoritos que caíram da Terra. Não há aqui muito risco de contaminações, isto é, de falsos positivos? Sim, então, primeiro que tudo dizer para que é que serve. Nós já tivemos algumas, não é várias, mas algumas missões espaciais, tanto em cometas como em asteroides. Ainda agora, recentemente, eu faço parte da missão espacial japonesa Yabusa 2, em que tivemos uma missão espacial de colher a amostra de um asteroide chamado Ryugu e trazer de volta à Terra, e analisámos e publicámos os resultados muito recentemente na revista na Science, portanto uma equipa bastante internacional. Era e é uma missão espacial japonesa, mas tinha cientistas de Portugal, de França, dos Estados Unidos, etc. E, portanto, todos esses locais, estes corpos celestes, como sejam cometas e asteroides, têm moléculas orgânicas muito simples e uma enorme variedade. E ao analisarmos meteoritos, nós também vemos, e os meteoritos, só para explicar, são fragmentos, na maior parte dos casos, que vêm de asteroides, da cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Há exceções, há meteoritos que vêm de Marte e há meteoritos que vêm da Lua, mas são exceções, portanto, na maior parte dos casos vêm da cintura de asteroides. E todos estes corpos celestes, cometas, asteroides, meteoritos, têm muitas moléculas orgânicas que foram formadas fora da Terra. E nós sabemos que houve ali um período, e basta olhar para a Lua, que está cheia de crateras, nós sabemos que houve ali um período na história do nosso sistema solar em que houve um grande bombardeamento desses corpos celestes que foram trazidos para a Terra, e portanto nós sabemos que todas essas moléculas orgânicas foram trazidas para a Terra exatamente no momento antes da vida ter surgido. E, portanto, nós dizemos que todos esses corpos, como os cometas, asteroides, meteoritos, contribuíram de alguma forma para a origem da vida do nosso planeta. E daí o interesse em pessoas como eu estudarem e fazerem análises químicas. Em termos de contaminação, obviamente que é necessário ter muito cuidado quando vamos recolher meteoritos. Eu tenho colegas que todos os anos vão para a Antártida recolher meteoritos, e o gelo da Antártida é fantástico porque age como uma grande arca congeladora em que os meteoritos pousam, afundam-se, ficam ali conservados e rodeados de gelo até voltarem à superfície e serem recolhidos. E é por isso que se vai mais à Antártida, é por causa dessas condições de gelo? Ou há alguma, enfim, há uma probabilidade maior de irem para a Antártida? O que é que se passa aí? Nunca percebi muito bem. São duas coisas, portanto tem a ver com o eixo da Terra e com a passagem da Terra por certos lugares do nosso sistema solar, e portanto há uma grande quantidade de meteoritos que vão parar à Antártida, e depois há todas as questões, e há uma grande concentração, portanto há uma cadeia de montanhas na Antártida e que faz com que o gelo bata nessa cadeia de montanhas e depois os meteoritos vêm à superfície e ficam todos concentrados em certas regiões da Antártida. Depois é fácil ver, o gelo é branco, os meteoritos são negros, é fácil ver meteoritos. Pronto, não é? Há essa também essa facilidade. Mas neva por cima, quer dizer, depois cai mais gelo. Claro. Mas é essa a questão, mas obviamente um meteorito pode cair em qualquer sítio. Neste momento pode cair um meteorito no parque de estacionamento e as pessoas vão lá. Em Portugal caíram muito poucos, isto não é um sítio onde cai ao céu. Não são sítios em que caem muito, caíram poucos. Há 3 ou 4 no século XX, não é? Sim.
Mas lá está, vai-se à Antártida e vai-se recolher esses meteoritos, depois são enviados para museus, os cientistas escrevem propostas a dizer quanto é que precisam e porque é que precisam e analisamos, mas realmente em questões de contaminação, estes meteoritos mais recentes, recolhidos mais recentemente, há um cuidado enorme na forma como são preservados, como desde o momento em que são recolhidos até ao momento em que são enviados para museus e são preservados em museus rodeados em câmaras especiais, com gases raros, para não oxidar, para não ter contacto com moléculas terrestres que possam contaminar. Mas há histórias muito interessantes. Ao longo da história, há meteoritos que caíram no século XVII, XVIII e até do século XIX, 1800 e qualquer coisa. Foram para museus, não é? Foram para museus. Há um que se chama Orgueil, que caiu em França, Orgulho, o nome significa orgulho, e é interessante ver que há pessoas que fizeram análises a esse meteorito mais recentemente, há uns anos, e começaram a ver que aquilo estava cheio de moléculas que eram muito parecidas com os sprays de limpeza. Moral da história, começou-se a perceber que as senhoras que faziam a limpeza há muitos anos, não é agora recentemente, punham-se a esfregar, a limpar os vidros, limpavam tudo, e portanto os meteoritos, naquele caso, absorvia tudo e essas moléculas dos produtos de limpeza estavam a absorver. Neste momento não se passa limparam nada os disso. extraterrestres todos, os Limparam tudo, não, limparam tudo. Agora não é essas questões, obviamente, como eu disse, as pessoas, para o sítio onde os meteoritos vão, está tudo com fatos especiais, não se toca com as mãos, não há o cuidado do cabelo está apanhado, está tudo dentro de câmaras com gases raros e, portanto, há todo esse cuidado. E depois, quando eu faço as minhas análises, novamente como química, eu sei distinguir entre uma molécula que eu deteto que seja contaminação terrestre ou uma molécula que foi formada sem ser por vida, portanto a palavra é abioticamente, fora da Terra. E há uma série de instrumentação, nós aprendemos isso tudo enquanto licenciados em Química e nós conseguimos distinguir se a molécula foi formada aqui na Terra ou fora da Terra. E portanto, essa questão dos falsos positivos já houve, eu consigo pensar até na história do presidente Bill Clinton, e na altura foi a certa altura, não é? Sim, exatamente, anunciou que tinha sido analisado um meteorito que veio de Marte, isso é um facto, o meteorito é de Marte, e tinha dito, foi aqui detectada uma bactéria e portanto isto é uma prova, um fóssil de uma bactéria, portanto aqui isto é a prova cabal de como há vida em Marte. Claro que começou-se a ver que aquilo era uma forma geológica, aquilo era geologia, era um processo geológico e não tinha nada a ver com... É uma forma de distração política, não é? Uma pessoa se que corre mal e inventa um meteorito, que é uma coisa que os indivíduos do marketing político podiam pensar melhor. Olha, mas o nosso tempo vai adiantado, vamos tentar responder a questões também muito interessantes que suscitam aquilo que tens dito. Falaste de uma missão da Agência Espacial Japonesa, muito interessante, eu reparei que falaste sobre ela com entusiasmo, mas a maior parte das missões em que Portugal participa é com a Agência Espacial Europeia, a ESA. Sim. Portugal tem também uma agência espacial. Queres dar-nos uma ideia como é que Portugal pode aumentar a participação na Agência Espacial Europeia? Qual é o papel da Agência Espacial Portuguesa? Tem algum sentido fora da Agência Espacial Europeia? Sim, então, estamos aqui com coisas diferentes. Portugal tem uma série de cientistas que participam numa série de missões, eu própria participo numa série de missões espaciais da Agência Espacial Europeia. Eu vou participar na missão Ariel, que vai analisar a atmosfera de mais de 1000 exoplanetas, portanto, planetas de outros sistemas solares que orbitam outras estrelas, e participo também na missão espacial Comet Interceptor, que vai analisar um cometa. Tudo isso são missões da Agência Espacial Europeia. E temos vários cientistas no nosso país que estão envolvidos em série de missões espaciais. Portanto, a nossa comunidade científica portuguesa dá cartas a nível internacional. Somos reconhecidos por dar cartas e acho este ponto sempre fundamental dizer isso. Obviamente que na Agência Espacial Europeia há sempre uma reunião, a chamada reunião ministerial, que tal como o nome diz, os ministros de cada país reúnem-se e dizem qual é a contribuição que cada país vai dar para a Agência Espacial Europeia, e obviamente Portugal não está ao nível de uma Alemanha ou de uma França, mas isso, pronto, é óbvio. Mas temos estado a dar cartas, portanto, a contribuição também aí tem vindo a ser
A nossa aumentado contribuição significativamente. científica é maior do que a nossa contribuição financeira, é isso? Definitivamente, definitivamente. Mas nestes processos todos, nós tínhamos sempre que ter alguém que sirva de ponte entre nós, comunidade científica, e a Agência Espacial Europeia. E nós tínhamos sempre alguém na Fundação para a Ciência e Tecnologia que fazia essa ponte. Mas não era, digamos, era uma coisa oficial, obviamente, mas precisávamos de, digamos, alguém que tivesse uma voz mais ativa. E geralmente, a nível da Europa, os países europeus têm agências espaciais e nós não tínhamos, e portanto o papel fundamental da Agência Espacial Portuguesa é um papel fundamental. Cada vez que nós temos que nos candidatar a participar como cientista numa nova missão espacial, nós precisamos de cartas de apoio do nosso país, a dizer que apoia a nossa candidatura. E neste momento nós temos a Agência Espacial Portuguesa, a PT Tudo o que Space. fazem nesse quadro passa pela Agência Espacial Portuguesa, é isso? Passa. Precisamos sempre de apoio da PT Space, sempre. E a tal PT Space não tem programa próprio a não ser o programa da Agência Espacial Europeia? Ou há uma política própria? Há uma política própria, com órgãos próprios, obviamente isso está tudo publicado na página net da Agência Espacial Portuguesa, com várias atividades, não só de ciência, também de comunicação de ciência e várias atividades, mas continua a ser financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, portanto passa tudo para o que for decidido a nível sempre ministerial. Sim. Zita, referiste exoplanetas. Os exoplanetas estão muito longe, não é? A astrobiologia também procura vida nos exoplanetas? O que é que podemos saber de planetas que estão tão longe? Sim, obviamente que enquanto astrobiólogos nós queremos ver se existe vida noutras partes, que lá está, do sistema solar, mas também de outras partes, e portanto fora até do sistema solar e no nosso universo. Enquanto que no sistema solar essa procura por vida extraterrestre é feita indo lá, não com humanos, mas com missões espaciais, com instrumentos, exatamente, que vão lá, recolhem amostras ou fazem as amostras no local, ou então trazem amostras de volta à Terra. Fora do nosso sistema solar a tecnologia não nos permite fazer isso. Ou seja, o que nós vamos fazer é enviar telescópios para o espaço e depois, e vou dar o caso da missão espacial da Ariel, vamos observar a atmosfera de vários exoplanetas. Essa missão espacial Ariel não vai à procura de vida, não é nada disso. O que nós vamos estudar é a química e vamos estudar a espectroscopia. Portanto, é novamente uma assinatura e tentar perceber que compostos químicos ou que moléculas químicas é que estão presentes na atmosfera. É uma forma um bocadinho diferente. Portanto, se alguém viesse aqui à Terra, uma civilização extraterrestre, e fosse estudar a nossa atmosfera, nós temos O3, entre outros compostos, na atmosfera. É uma forma, exatamente, é uma forma indireta de ver o que é que está na atmosfera. Esta discussão, eu lembro-me de ter esta discussão quando vivi no Reino Unido e pessoas a dizerem, será que é possível só pela atmosfera dizer se um certo planeta tem vida ou não? As pessoas diziam, não, porque há outras formas de produzir esses compostos e portanto pode não ser uma forma definitiva. Há pessoas que diziam, mas nós humanos já contaminamos tanto a atmosfera que já estamos a deixar não o ozono, mas outros compostos de contaminação na nossa atmosfera e portanto há grande discussão sobre isso. Como eu voltando atrás, a missão Ariel e outras missões que vão estudar as atmosferas não vão estudar propriamente sinais de vida, mas é quase como que a primeira peça neste grande puzzle de procurar vida, e ao termos essa informação vai-nos permitir pelo menos dar uma indicação. Não vai ser a prova cabal a dizer que existe vida fora do nosso sistema solar, mas pode-nos dar algumas indicações muito interessantes. Eu, pelo menos como química, licenciada em química, estou muito entusiasmada por ir estudar química de outros planetas. Vais seguindo o que se passa nesse. Zita, a questão da ciência em Portugal é uma questão que interessa a todos, aos cientistas, à sociedade. Tu viveste alguns anos lá fora, regressaste, há de certeza uma transição, que nem sempre é fácil, entre, enfim, o modo como as coisas funcionam lá em Inglaterra, por exemplo, e o modo como funciona cá. Como é que foi essa transição para ti, não é? Foi fácil, foi difícil, já estás adaptada, e o que é que podemos fazer aqui que imitam as melhores práticas que é feito internacionalmente e que nós, enfim, ainda não temos?
Sim, eu voltei há 5 anos e meio já. Era algo que eu queria. Eu saí de Portugal porque queria montar o primeiro laboratório de astrobiologia no nosso país. Estive fora 16 anos e depois voltei e a adaptação, eu tenho que dizer que no meu caso foi fácil, foi bem feita, foi muito bem recebida, fui muito bem tratada por todos, mas obviamente que contribuiu muito o instituto onde eu estou, o Instituto Superior Técnico, ter-me dado as condições, primeiro que tudo, ter-me dado um emprego fixo, sou professora associada e, portanto, isso fez toda a diferença. E isso é uma das grandes questões. Nós temos que conseguir, na ciência em Portugal, atrair os melhores, sejam portugueses, sejam estrangeiros, seja quem seja, mas dando estabilidade. E para os que cá estão, obviamente, nós sabemos que há uma grande precariedade e isso é uma questão fundamental, é dar estabilidade. Estas questões de dar as melhores condições, nós sabemos, quem vive fora sabe perfeitamente, que uma das grandes questões tem a ver com isso, é dar estabilidade e não se passar décadas com contratos precários, e por isso muitas pessoas deixam a ciência porque realmente não estão para estar com 50 anos ou que seja, ainda com contratos. As pessoas têm vida própria, portanto por isso é que eu digo que a minha transição foi tão bem feita vindo de fora de Portugal para Portugal, porque realmente foi-me permitido montar o meu próprio laboratório e acima de tudo a primeira coisa é estabilidade. As coisas vão se fazendo com calma, e portanto é fundamental começar a rejuvenescer toda a parte académica, no sentido que nós sabemos que houve um pico há décadas que houve um grande pico em que entrou muitos académicos, e portanto nós sabemos que essas pessoas mais cedo ou mais tarde vão se reformar, e agora é o momento ideal para começar a pensar o que é que nós queremos fazer a 5 anos e a 10 anos para rejuvenescer os quadros das universidades. Já dei o meu contributo, os melhores. já dei o meu contributo, Eu é o meu sei. lugar. É verdade. E além disso, depois disso, obviamente, é fundamental financiamento. Nós sabemos que é importante haver aquela transição. Não é? Nós sabemos que há sempre aquela importância que nós dizemos, as aplicações da ciência vão ser importantes para a academia e depois para a indústria, portanto tem que haver esta ponte entre academia, ciência e indústria, isso é fundamental sim, mas na base de tudo está a ciência fundamental e portanto temos que continuar cada vez mais a financiar ciência fundamental, não nos podemos esquecer da ciência fundamental. Nós sabemos que passamos por uma pandemia e nós dizemos, as vacinas surgiram tão rápido. As vacinas não surgiram rápido, houve um grande investimento a nível de ciência fundamental, em que ficou ali quase como guardado, as pessoas não sabiam que vinha lá uma pandemia, mas ficou ali guardado e portanto depois as vacinas surgiram, nós demos muito rapidamente, não foram anos e anos e anos de investimento. A mesma coisa se passa em ciência, nós não sabemos imediatamente para o que é que nós estamos a desenvolver, neste momento se vai ter aplicação já. Mas tudo o que nós fazemos em ciência tem aplicação, eu vejo isso nas áreas de exploração espacial. As missões espaciais permitiram desenvolver uma série de produtos que nós usamos no dia a dia. Nós temos sempre a câmara que nós temos nos nossos telemóveis, foi desenvolvida por causa das missões espaciais. Os fatos dos bombeiros nos Estados Unidos são baseados em tecnologia que os astronautas nos Estados Unidos usam. As panelas Teflon, e podíamos estar uma lista enorme. Aliás, os Estados Unidos têm um estudo. O velcro também, não é? O velcro. Pensa, a lista é infindável. Eu tenho uma apresentação que eu dou, tenho várias apresentações, umas apresentações públicas eu falo só sobre a astrobiologia, noutras falo noutras coisas, mas tenho uma apresentação em que eu falo mesmo só sobre as aplicações e das missões espaciais e como isso há resposta para os 17 problemas de desenvolvimento sustentável. Portanto, há aplicações imensas nesse sentido. É fundamental, estamos todos de acordo. E temos que financiar isso, e os Estados Unidos têm realmente um estudo que mostra por cada dólar investido em missões espaciais e em questões de exploração espacial, há um retorno para a economia americana entre 7 a 14 dólares. Obviamente que cada economia vai ter valores diferentes, a ESA, a Agência Espacial Europeia e a Europa no geral vão ter valores diferentes, mas há um retorno para a economia e essa visão de futuro a longo prazo que nós temos que ter em ciência. A ciência é feita a tempos muito longos. Eu vejo pela minha investigação, eu desde que começo um projeto até que acabe, geralmente passam 5 anos. Portanto, é necessário ter essa visão. Foi falado aqui que eu vim trabalhei no Reino Unido. Sim, no Reino Unido eu fui financiada durante 8 anos, 1 milhão de libras para fazer o que queria. Disseram-me, ser criativa, faz o melhor.
e é um financiamento a 8 anos, e portanto a ciência precisa mesmo disso, precisa de criatividade, precisa de tempo, precisa de estabilidade Está e uma precisa de uma sugestão, visão fazer isso aqui, apostar nos jovens talentos. Claro que sim, claro que sim. Tudo isto precisa de reflexão, de visão, como referiste, e tu és consultora na área da ciência do Presidente da República desde Sim. 2021. Sim. O que é que faz uma consultora nessa área? O Presidente tem mostrado interesse pela ciência? Sim, o Sr. Presidente tem mostrado um interesse enorme. Primeiro que tudo, ter uma consultora na área da ciência. Eu faço, desde o ano passado, faço também não só a parte da ciência, mas também a parte do ensino superior, inovação e transição digital. E, portanto, só o facto de haver alguém na Casa Civil da Presidência da República a tratar destes assuntos, a chamar a atenção constantemente do que é que se passa na ciência, da precariedade na comunidade científica. Portanto, eu sou a pessoa que, como quase os olhos, ouvidos, o que seja, que está sempre a chamar a atenção, aconselhar, dar indicações de eventos que são importantes ou não. Portanto, sou a pessoa que está sempre com os ouvidos abertos. A primeira coisa que eu faço de manhã, mal acordo, é estar a ler notícias, jornais, redes sociais, antes de ir para a cama a mesma coisa, ver se surge alguma coisa. Mas obviamente nós temos que ver que alguém que eu admiro muito, o Sr. Presidente da República, é muito difícil surpreendê-lo. Portanto, quando eu e todos os meus colegas da Casa Civil, quando vamos dar alguma notícia, o Sr. Presidente já sabe, quase sempre, nem sempre, mas quase sempre. Mas é um facto também, mas é importante este papel e, portanto, dizer que na Presidência da República estão muito interessados no papel da ciência, há um respeito muito grande pela comunidade satisfeitos científica. em saber. Última pergunta, o nosso tempo é limitado e a tua ciência também te espera-te. Enfim, uma pergunta talvez mais pessoal. Estudaste balé, nós sabemos estas coisas, dos 4 aos 15 anos. Depois decidiste estudar ciências e aprender russo. Bem, com a ciência a gente sabe que continuas assim em grande. Mas mantens alguma ligação ao balé e ainda falas russo? Não, o balé, parei, obviamente, eu fiz balé, lá está, desde os 4 anos, e aos 9 anos os meus professores de dança até chamaram a minha mãe e disseram, olha, queremos que ela vá para o Conservatório Nacional, mas aos 9 anos não se decide uma carreira, acho que era muito jovem para estar a decidir já uma carreira aos 9 anos. Portanto, não fui para o Conservatório Nacional, continuei a dançar, dancei cerca de 10 anos, praticava balé clássico quase profissionalmente, muito, muito intensivamente. Depois parei, depois comecei a aprender língua e cultura russa, pelas questões da corrida espacial, da importância que os russos tiveram na corrida espacial, e portanto para mim essa era a parte importante. Eu entretanto já visitei em trabalho há muitos anos e não falo fluentemente, nem nada que se pareça, eu aprendi 4 anos. Não? Foi o suficiente para me fazer entender, para perceber o que é que estava a passar-se à minha volta, e pronto, e entretanto, depois quando estava em Londres, fui começar a praticar artes marciais, portanto isso também é outra isso não minha. sabemos. Sim. Qual é a arte marcial? Qual é a arte marcial? Aikido, pratiquei Aikido durante muitos, muitos anos, e pronto, sim, E hoje, o que é que faz nos tempos livres? Neste momento é mais estar com os amigos, com a família. Em termos de desporto, estou numa fase muito preguiçosa, como eu digo, e não pratico nenhum desporto, mas sim, estou mais a dedicar-me à parte de estar com os amigos, ir ao cinema, ir a uma peça de teatro, cozinhar, estar ao pé do mar. Portanto, voltar para Portugal permite-me isso. Senti grande falta de estar ao pé do mar, de apanhar sol e tudo, e portanto nestes últimos anos tenho aproveitado ao máximo o nosso país. Fazes muito bem. Obrigado, Zita. Foi um prazer estar contigo. Muito obrigado, Zita. Obrigada, David. Obrigada, Carlos.